O Flamengo ganhou de 2-1 do Estudiantes e pode ganhar sim lá na Argentina. Mas vamos ver aqui a Renata Ruel sobre as questões de arbitragem naquele jogo de ontem. Tem também a sonora do VAR na expulsão do Plata. Crédito de imagem aos cortes, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Hype o vídeo, vamos conferir essas novidades. Áudio do VAR, conversa do árbitro de campo com o VAR sobre a expulsão do Plata, que segundo a Conmebol não deveria ter acontecido. Absurdo. Olha. No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. Na continuação, os áudios e vídeos do VAR. Vamos. Sigue. Vamos. Sigue. Cuidado. Sigue. Vamos, sigue. Cuidado con los brazos. Vamos. Sigue. 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 Nada. Sigue. Sigue la entrada. ¿Quién? Sigue adelante, por favor, que es esta afuera del área. 50. Lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Quién patea? ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Estoy viéndole al revés. Ay, no puede entrar. Juega balón el 50. Permiso. Sí, fuera del área. Sigue adelante. Sigue fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya nada. Sí, vamos. Geladeira vai acontecer, com certeza. Andrés Rojas, árbitro da Colômbia. De novo. Bom, vamos lá. Primeiro que a Conmebol já anunciou que não deveria ter sido expulso o Plata. Então, já começa que a análise é errada, não é? Porque foi um segundo amarelo. Por conta desse segundo amarelo, o protocolo não permite que o VAR fale sobre o cartão. Mas tem também uma reclamação de pênalti nessa mesma jogada, nesse mesmo entreveiro. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Já sabemos que a Conmebol já reconheceu. O Plata não deveria ter sido expulso. Alguém discorda disso aqui? Nossa não, senhora, né? Tá louco. Não tem como, né? Não tem como. Por mais surreal. que a gente tenta aqui falar que como diria os Garbinhos, que o Flamengo é sempre beneficiado pelo apito, a gente não pode dizer que aí, porque aí ele toca na bola e tenta sair. E ele acaba recebendo chute aí. Esse cartão, não sei onde ele inventou esse cartão também. Tem lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro, sabia? Esse é um lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro. Na minha opinião, o juiz foi mal intencionado. E não estou insinuando nada aqui. Mas, na minha opinião, assim como foi no jogo do Palmeiras, no pênalti que seria marcado do Everton, os caras foram mal intencionados. Para quem sabe tirar essa hegemonia dos brasileiros. Esse lance, e tiveram outros 2 lances também do Flamengo, 2 pênaltis, na minha opinião. Mas esse lance aí... E o gol que a bola pega na mão, o VAR não chama. Ronaldo, ele foi... exatamente, mas ele foi numa vontade. Ele foi numa vontade de dar esse vermelho. E ele tava de frente, esse Garbinho. Exatamente. Não tinha ninguém na frente dele. E ele viu. É um absurdo esse lance. O Flamengo foi muito prejudicado. Muito prejudicado. E é um resultado 2-1 que pode dar ruim pro Flamengo na volta. O Plata era um jogador bem atuante na partida, né? Teve chances de gol e tudo. Tava se apresentando, não se escondeu, pelo contrário. E aí, depois, com um homem a menos, o Flamengo também ficou diferente em campo. Acabou sofrendo mais, o Estudiantes resolveu partir para cima, conseguiu esse gol. Agora, Everton, é uma coisa, assim, completamente fora do que a gente tem acostumado. Aqui, o Ronaldo defende a arbitragem estrangeira, que é o único jeito. Não é o único jeito. Mas colombiano não, esse colombiano nem quer não. Ele já veio da geladeira. Só que a Colômbia é estrangeira, é fora. Mas esse cara já veio da geladeira um tempão. Agora que ele não volte nunca mais. Não, e aí ele foi beneficiado, então, com uma volta a uma partida de magnitude de um Flamengo e um Estudiantes, campeoníssimos da Libertadores e tudo mais. Everton, é uma pena, porque o Flamengo, ele poderia, inclusive, ter saído com uma vantagem
tão confortável, tão tranquila, a ponto de poder se concentrar no clássico contra o Vasco, preservar a sequência no jogo de volta? Renata, ontem, inclusive, quando o Flamengo abriu 2-0, né, estava no grupo ali, falando, eu, por exemplo, falei que seria empate, né? E aí eu falei, aí você disse, eu falei que seria 1-0. E aí, poxa, e o Flamengo já abriu 2-0 ali, mas assim, voando para cima do Estudiantes. Eu não acredito que haja um movimento com a força das redes sociais, tantas câmeras, tantos celulares, tantas tomadas pegando tudo que acontece dentro do estádio. Eu não acredito nesse lance de que vai lá e dá o serviço, porque a gente precisa acabar com a hegemonia do futebol brasileiro e tal. Ano passado, Cruzeiro e Atlético chegaram a 2 finais, uma na Sul-Americana, outra na Libertadores. O árbitro deve ter enxergado que foi uma solada do Plata, mas não houve solada, né? Inclusive, ele tira a bola com a lateral do pé, né? Ele não dá um prego, ele tira com a lateral do pé e ele recebe o chute e tal. O árbitro pode ter interpretado isso, mas a própria Conmebol já admitiu, né? Inclusive que não deveria ter sido expulso e tal. Renata, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor não gosta de ouvir, mas mesmo com tudo que aconteceu, com essa arbitragem que é ruim aqui, é ruim em todos os outros lugares, são poucos os árbitros sul-americanos que se destacam, né? Pouquíssimos, mas ainda assim o Flamengo, eu acho que aproveitou muito mal todo o restante do jogo. O papo é a arbitragem, o papo é o VAR, o papo é o lance, o papo é a expulsão, ainda tem outros assuntos relacionados ao jogo, mas eu acho que o Flamengo mordeu a chumbada nessa aí. Foi muito mal, uma vitória por um placar reduzido, esses caras correm muito lá, jogo difícil na volta. Agora, com respeito ao assunto em destaque, o árbitro deu solada, mas não houve uma solada e também acho que não era para expulsão. Pois é, que coisa, hein? Mas realmente a dinâmica do jogo mudou. E poderia ter mudado ainda mais pró-Flamengo no primeiro tempo se ele tivesse marcado uma penalidade no Samuel Lino, já na primeira etapa. Algo que não aconteceu, mandou seguir. Eu quero a opinião de vocês aqui. O Edu, o Cicinho e o Ronaldo falaram sobre o lance. E, por favor, repitam. Edu, você teria marcado, né? Eu teria marcado sim, porque houve um toque no pé do Samuel, entendeu? Ali em velocidade, qualquer toque que você dá no seu adversário realmente cai. Então, para mim, pênalti. E olha, Renata, tem um detalhe aí. Ele tá inteiro na bola, ele não vai cair. Por que ele iria cair? Ele tem espaço, ele tá entrando na área com tranquilidade. Ele tá com a bola dominada, ele pode tentar o drible, fazer a jogada lá. Ele tá olhando para fazer a jogada e é derrubado. Pênalti claríssimo, quer dizer, ninguém de repente cairia. Não teve nem intenção do adversário, mas tocou, realmente tocou, né, doutor? Ele iria pra bola inteira, ó. Por que ele iria cair? Não tem nem como ele poderia... E pra que cavar, se ele poderia ter uma sequência de jogo, ainda mais um time que tava ganhando de 2-0. Mas esse é um tipo de jogada do defensor que usa da malandragem. O cara tá correndo, você tenta um pouco mudar a direção, exatamente dar esse toque. Tipo, sem querer, né? Sem querer. Então você fazia muito isso. Fazia, quando o cara tomava a frente, fazia isso daí. Outra, você vendo lances assim, é difícil você não acreditar numa má intenção que o árbitro entrou mal intencionado. Como nós estávamos falando, teve o auxílio lá do quarto árbitro, olha, troca o jogador, fala pra comissão trocar o jogador, senão vai ser expulso. Então, assim, é difícil não acreditar numa má intenção dessa arbitragem. Ou também o atacante também é tão esperto que eu vou cortar a frente do zagueiro, porque qualquer toque que eu tiver, ele vai cair também. Acontece. Mas esse é o papel do atacante, realmente. Entendeu? A mesma coisa aí. A área do atacante, né? O que eu falo sempre, vai pra dentro da área que é. Ô, Renata, ontem me lembrou noites terríveis das equipes brasileiras, sofrendo emboscadas. Já sei, você lembrou do Corinthians. Lembrei mesmo, de 2013. Lembrei mesmo. Eu achei que isso não aconteceria mais. O trimundial. Eu achei que com o advento do VAR isso não aconteceria mais. Porque assim, hoje é muito mais difícil. Você precisa de um conluio muito grande para você, não vou usar uma palavra mais agressiva aqui, mas para você interferir no resultado. E ontem a arbitragem me parecia disposta a isso, de todas as maneiras. A gente estava até falando no lance anterior. E o VAR não chamou e não houve... Não, teve uma checagem lá e segue o jogo. No lance anterior,
todo mundo sabe aqui que no cartão amarelo o VAR não pode entrar. E que acho até que a FIFA precisa rever esse protocolo, já falamos aqui. O segundo amarelo, ele tem como consequência uma expulsão. Aí tira o juiz ele tem como consequência uma expulsão. Precisa mudar. Em cartão amarelo, o segundo amarelo precisa entrar também. Naquele amarelo caso ali, vermelho. Naquele caso... O segundo amarelo é um vermelho. Então, mas aí o protocolo não deixa entrar porque é um amarelo. Mas naquele lance ali, como há uma dúvida, tem gente que acha que foi pênalti, que não foi, que o chute do Facundo Rodrigues ali pegou no Plata dentro da área, fora. Era a única maneira, se o VAR quisesse, de salvar a decisão do árbitro. Porque ele, em lances de pênalti, ele pode chamar o árbitro. Eu tô na dúvida aqui, não tem uma imagem clara. Vem aqui ver. Ao ver, ele poderia rever a sua decisão. Ele poderia marcar uma falta fora da área. Ele poderia retirar o segundo cartão. Mas a bola bateu na mão dentro da área também, Chico, antes disso. Entendeu? Ele poderia revisar todo o ATP. Pegou na mão o gol. O gol deles pegou na mão também. A bola aí é que tá. Aí tá o lance do gol. Esse é o lance. O lance do gol do Estudiantes. Os caras acabou sendo gol contra, Chico. Gol contra ou foi gol a favor? Porque falaram que foi gol contra, dado no segundo. Eu acho que não. Eu acho que, bom... Desviou o Léo Ortiz, né? Então, só desviou, não foi contra. Então, aí ficou nessa dúvida se eles deram gol a favor. Depois, mas também, o fato é que teve gol. E o jogo acabou 2-1, um placar até inesperado pelo primeiro tempo que o Flamengo realizou. E até a postura do Flamengo, antes do momento da expulsão, o Flamengo era melhor. O Flamengo estava dominando ainda. Depois que teve um jogador a menos, é que começou a criar espaços o Estudiantes. Mas um gol em que muita gente anularia. Você anularia, Chico? Não. Tem mão, Chico. Não, tudo bem, mas aí cara... Mas aí o cara dá uma assistência de mão. Não, mas aí tem uma proximidade da jogada. E a posição natural? Ele não tá na posição natural. Ele não é um goleiro, velho. O braço não está em posição natural. Vocês dariam pênalti nesse lance? Sim, claro. Sim, estão dando. Desculpa, eu não acho que a bola tá muito próxima. Chico, se não fosse a mão dele, não sairia o gol. Tudo bem, mas aí... Não sairia o gol. Ele dá um passe de mão. Mas a regra não fala isso. Mas é a mesma coisa do cara que faz o gol. É a mesma coisa num cruzamento. O Igor Gomes aconteceu com ele no jogo do Flamengo, no jogo do Atlético Mineiro, lá na Bolívia. Ele tava aqui, o cara cruzou, pegou. Tava bem próximo e ele tava dentro da área. Mas não é uma posição. Essa proximidade da bola eu discuto. Porque não tem tempo do cara tirar o braço dali. São 3 lances. É muito difícil acreditar em erro da arbitragem nos 3 lances. É muito difícil. O Lucas fez gol de jogo do Atlético Paranaense, Corinthians, cara tocou aí. Ninguém tá falando de Corinthians aqui. Não, estamos falando que o Lucas fez gol de mão e o VAR também não viu. O assunto é Libertadores. Agora, em circunstâncias normais, na minha opinião, o Flamengo é muito melhor que esses Estudiantes, mas muito melhor que o Estudiantes, só que esse placar, tudo que aconteceu, leva uma tensão extra pro jogo da volta, que é na Argentina, não é nos domínios do Flamengo, que ganhou do Inter lá em Porto Alegre tranquilamente, jogando melhor. Não vai ter que não. Eu lembrei agora, não sei por quê. Não, ganhou do Inter, que foi o adversário que o Flamengo eliminou para chegar nessa fase. Foi. Ou não? Verdade. E ganhou as duas. Então ele pode ganhar muito bem do Estudiantes, mas não precisava passar por isso. Já muda o planejamento do final de semana, no Campeonato Brasileiro, no Clássico contra o Vasco. Claro que o Felipe Luiz já pensou em todos os detalhes. Pode ganhar tranquilamente, mas não precisava passar por isso o Flamengo. E fica difícil, né, Rê? Assim, o jogo lá não sabe se a arbitragem pode interferir ou não nesse resultado, até porque interferiu no jogo da ida. É um jogo difícil pro Flamengo, que dominou a partida ontem, foi muito melhor. Era pro primeiro tempo, se marca o pênalti, muito provavelmente o Flamengo iria converter, era para terminar 3-0 pro Flamengo. Um amasso. Mas o Flamengo também deixou de fazer gols ali, como o Ronaldo frisou bem. Pô, daria pra dar o passe, o cara de repente você tem que pensar isso aí, entendeu? O Pedro errou o gol, então assim... Vocês pensaram no Grenal também? Vai ter o Grenal também, vocês pensaram tudo? Pensaram? Calma, estamos num nível que não nos pertence, chamado Libertadores. Rapaz, Marco Aurélio Cunha, pra você o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o primeiro tempo do Palmeiras contra o River? Acho que foi igual. Foi igual. O Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols, jogou de forma intensa. E aí eu acho que se acostumou com o resultado e deu a margem ao árbitro interferir. Na minha opinião, foi um escândalo essa arbitragem. Mas o Flamengo tem toda a chance de fazer o mesmo resultado, até mais lá com os Estudiantes, desde que a arbitragem seja justa. É hora de Flamengo aqui, hein? Olha só o Pedro já figurando, então, entre, claro, os maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Ainda atrás do Gabi e do Luizão. Ontem ele fez em um jogo com muitas polêmicas da arbitragem. Queria, Zupac, que você contasse bastante, assim, de bastidor, de ambiente. O quanto as questões de arbitragem foram
assim, deixando o ambiente ainda mais pesado e pode ter, de fato, prejudicado o desempenho do Flamengo na partida de ontem, Zupac? Bruno, assim, mais uma vez um bom dia já, boa tarde a todos. O jogo ele tem a sua história, né? E pela maneira que o Flamengo se comportou no primeiro tempo e gerou a sensação no torcedor que o jogo poderia se transformar numa goleada, isso pautou também o olhar para o que foi o segundo tempo. E eu acho importante a gente contar o que acontecia antes da expulsão do Plata, antes do árbitro interferir diretamente no jogo. Era um segundo tempo morno, né? O Flamengo não conseguiu manter o giro alto, né? Aquele giro frenético da intensidade do primeiro tempo. Não dá para manter esse ritmo o tempo inteiro, mas foi um segundo tempo em que o Flamengo controlava o jogo, ao invés de acelerar para tentar aumentar a vantagem. Começando com o lance do Samuel Lino, sendo específica na regra. Quem toma a frente ali na jogada? O atacante. O atacante está na frente. Você vê, assim, um toque sutil, mas tem esse toque do defensor. Esse toque é o que desequilibra o Samuel Lino, por isso ele trança o pé. Isso, pela regra do jogo, até dentro das orientações que os árbitros recebem. O jogador que vem por trás, o atacante está na frente, ele está com a posse de bola. O jogador que vem por trás, ele tem que ser prudente para evitar contato. Ele não é prudente, ele é imprudente. Ele tem o contato, ele causa o contato e ele derruba o atacante. Isso, pela regra do jogo, é pênalti. O árbitro muito bem posicionado, faz que nada e o VAR fica em silêncio. Então aí pênalti que não foi marcado e foi em cima da linha, né? Foi. A sensação que eu tenho nesse toque aí é que é em cima da linha. Ele já está dentro da área nesse ponto. O VAR só pode interferir se for dentro da área. Vamos ver o outro lance, então? Então o Zupac, eu tô vendo aqui que tá concordando. Vocês concordam também que foi pênalti, concordam? Nessa velocidade assim, qualquer toque, você derruba mesmo. Então, aí é o lance todo polêmico, né? Primeiro porque tem o toque da mão, Renata. Exatamente, que depois tem a expulsão do Plata. Isso. E é interessante a gente falar que na transmissão a gente não teve essa imagem. A ESPN conseguiu pegar essa imagem que é sensacional. Boa. E aí muita gente pode questionar assim, tá, tem o toque no braço, mas o jogador do Flamengo também tá agarrando a camisa do adversário. E eu acho que esse é um ponto fundamental pra gente falar da regra. A regra 5, o árbitro, fala que quando você tem duas infrações simultâneas, você tem que marcar mais grave. Um pênalti é mais grave do que uma falta no defensor. E para mim elas acontecem simultaneamente. Então, mas o jogador do Flamengo agarra. Mas ao mesmo tempo que ele está agarrando, o jogador do Estudiantes, ele tem uma ação com a mão. Não é nem a questão de ampliar o espaço corporal. Não, é o que a gente chamava de mão intencional. É uma mão deliberada. Ele leva a mão na bola. Então, se você tem as duas infrações, ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Para mim, é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. E que o VAR deveria ter visto. Boa, a gente tem agora... Por enquanto, 2 erros ali que... Gravíssimos. Poderiam colocar o Flamengo numa outra situação. Todo mundo concordou aqui, não teve nem discussão. Perfeito. Não. Agora a gente tem no mesmo lance a sequência da jogada e é a expulsão do Plata. A expulsão do Plata na sequência da jogada. O que eu tenho a sensação que o árbitro pode ter decidido ali? Ele pode ter achado que o Plata, ele faz uma ação de solada. Para ele dar a solada no adversário. Só que ali, o que a gente percebe? Que você tem uma disputa por espaço, uma disputa de bola. E aí ele coloca o pé ali sim, mas vem até o outro jogador que na sequência do chute acaba acertando o Plata. Então, se você até entendesse que o árbitro falasse assim, olha... Foi falta do Plata porque ele deixou o pé. Ele deixa o pé até por uma ação de disputa e de bloqueio para tentar bloquear a passagem da bola. Ele não faz um movimento adicional para dar uma solada no adversário em momento algum. Então, para mim, é uma disputa de bola onde eu acredito que o árbitro tenha entendido como solada e não ocorreu. Eu não vejo falta para cartão amarelo de jeito nenhum ali. Eu vejo um erro também da arbitragem nessa expulsão, só que aí você tem um agravamento. Como é o segundo amarelo, o VAR não pode interferir.
Não é lance de VAR. Você só pode interferir quando é vermelho direto. E aí não tem como o VAR entrar numa jogada dessa. Porém, como você teve a penalidade a interferência viria antes, né? Baseada no pênalti. O VAR teria que ter revisto toda a jogada e revendo toda a jogada e até sugerindo revisão para uma penalidade, ele poderia mostrar a sequência da jogada para o árbitro e aí o árbitro rever a jogada e falar... Pô, aqui também não era amarelo. Eu vou marcar o pênalti aqui e vou tirar o amarelo ali. Ou não vou marcar o pênalti, mas posso tirar o amarelo. Mas o VAR só poderia sugerir a revisão por causa do lance de mão antes. E aí os jogadores do Estudiantes, na hora, ficam apontando que foi fora da área. Nem eles reclamam do amarelo. Eles estão pensando que o árbitro está marcando o pênalti. E fala quase que lamentando, né? E no final ali, né? Aí eu não posso Ele não entrar. poderia entrar porque era fora da área. Lamentando ali. Ele tá lamentando. Ali eu não posso entrar porque foi fora da área. Não posso fazer nada porque foi fora da área. Mas teve uma falha de analisar a jogada anterior que tem o toque de mão. E aí, por essa imagem, deixa claro isso. Que eles analisaram só o lance ali da falta ou não no Plata, dentro ou não fora da área, mas não analisaram o toque de mão que ocorreu antes. Me chama a atenção quando ele, já observando ali, né, que é fora da área, e ele joga a pergunta pro árbitro, né? O que você achou? Porque ali ele já entendeu que não era lance para cartão amarelo. Sim. Que a falta ali, para ele, foi muito claro quando ele volta, né? Tanto que na própria divulgação oficial, antes, a gente viu ali, né, Zupac, você ouviu que antes do áudio ser mostrado, a gente já viu a própria avaliação da Conmebol de que existiu um erro nessa marcação, Zupac. Não, assim, o erro é claro, porque existem lances que eles são interpretativos, né? Que há margem para interpretação. Ó, a regra foi aplicada aqui, eu acho que aconteceu isso aqui, mas existem lances claros. Esse lance é claro, houve um erro claro na expulsão do Gonçalo Plata e é baseado nisso que o Flamengo vai tentar reverter este cartão vermelho, porque no entendimento do Flamengo é uma dupla punição, né? O Flamengo foi prejudicado no jogo de ontem, e claramente foi, e fica prejudicado para o jogo da semana que vem em La Plata, sem contar, e eu gostei da brincadeira do Pedro Henrique Torre do texto, é um jogo em La Plata sem o Plata. O Flamengo vai tentar reverter porque foi um erro crasso. E eu repito, acho pouco provável que reverta, concorde que o Flamengo foi prejudicado. Mas quando tem o reconhecimento... eu acho que poderia partir disso. Acho que... Isso interfere? Você... Agrava? Isso pode ajudar o Flamengo nesse pedido, Renato? Então, assim, eu acho pouco provável, mas eu não acho impossível, até em função desse áudio do VAR. Então, eu acho que esse áudio do VAR deu uma chance a mais para o Flamengo. Um caminho, né? Um caminho. Por mais que eu ache difícil. Não acho agora tão impossível. Então, é algo que o Flamengo tem que entrar, tem que analisar e a gente esperar para ver se consegue reverter para a semana que vem. Ô, Rê, e aquela história de ainda no primeiro tempo, o quarto árbitro ter conversado ali com o técnico do Estudiantes? Isso aí me pegou, hein? Isso me pegou durante a transmissão até, que eu falei, gente, isso é gravíssimo. Muito. Isso é gravíssimo, porque o que acontece? E a acusação é dos jogadores do Flamengo, de que foi um alerta que o jogador, o lateral direito, estava entrando muito firme e poderia levar cartão amarelo. Isso, e aí a gente vê essa imagem do quarto árbitro conversando com o técnico, apontando para o campo. E aí, o que eles estão falando é difícil saber, realmente é difícil saber. Então, não dá para afirmar que teve esse tipo de conversa. Mas ele fala e o conselho ele é forte, né? Porque ele é forte. E ele acontece logo depois de uma entrada do jogador ali. O jogador 4, né? Camisa 4. Eu esqueci o nome dele agora, mas é o número 4, que já tinha dado... Fala, Zupac. Nome. Não, assim, é o Rojas, né, o lateral direito. Só um detalhe, o que o Eduardo Domingues falou sobre esse lance. Aí a palavra do técnico do Estudiantes. Sim. Que eles, comissão técnica do Estudiantes, achavam que quem tinha o cartão amarelo era o Farias, o número 11. E que o quarto árbitro teria avisado a eles que não é o Farias, é o 4. Tipo, ó, o seu 4 já tá amarelado. E eles, não, mas quem tá amarelado é o 11. E ele, não, quem tá amarelado é o 4. Essa é a explicação do Eduardo Domingues, El Barba,
derrubar o técnico de Estudiantes. Não, e sendo sincero, fala, Regis. Esse ponto é interessante porque houve uma falta nesse cartão e você tinha o Rojas e você tinha o Farias no lance. E quem faz a falta é o Farias. A transmissão colocou que quem tinha o cartão era o número 4. E até eu anotei pro 11, por quê? Porque eu falei, quem fez a falta aí foi o 11, não foi o 4. Então, realmente, ali gerou uma dúvida para quem era o cartão. O que não dá é o quarto árbitro chegar num treinador e começar a falar assim, professor, toma cuidado, olha o seu jogador ali, olha o seu jogador lá. Isso vira uma consultoria. E uma consultoria para uma equipe de time só para um time e não para o outro. Não é o papel da arbitragem fazer isso. Se a equipe quer uma consultoria de arbitragem, é ela que contrata um ex-árbitro. Mas não está claro pra gente se foi aí uma consultoria ou se foi isso um esclarecimento. Então, essa é a questão. Aí, se é um esclarecimento, eu acho totalmente normal para entender. Professor, qual que é esse claro, é o outro, aí é claro, normal, né? Agora o que não pode ter é a consultoria. É a consultoria? Aí não tem como, Bruno, aí é gravíssimo. E aí vem forte a declaração, né, dos jogadores do Flamengo, ali, a indignação, né? Porque os jogadores do Flamengo afirmam de que foi uma consultoria. Exatamente. O Vinha. O Vinha, principalmente. Aconselhando mesmo, né? Ó, tira ele porque ele vai tomar cartão amarelo, né? Ele vai deixar vocês na mão. Então, isso é muito grave se de fato aconteceu. E aí, né, Zupac, são vários lances. O próprio lance também do gol do Estudiantes no final do jogo também gerou revolta, Renato. E aí, é justamente na bola alçada na área, na disputa ali, que eu vou ser sincera, pelas imagens que nós temos, eu não consigo concluir se toca no ombro, se toca no braço, se toca nas costas do jogador. As nossas imagens não são claras, mas o VAR, ele tem imagem, tem que ter imagem clara sobre isso e tem que revisar o que acontece ali. Não é uma... Se toca no braço, se não toca no braço, o gol é legal, indiscutível. Se toca no braço, ele está ampliando o espaço corporal de forma antinatural. Não seria um braço acidental, seria um braço de infração. Seria um braço que justamente não justifica o movimento para ele daquele braço aberto daquele jeito naquele momento. Então, se toca no braço, o VAR deveria sugerir revisão e o gol ser anulado não por braço acidental, mas por ação deliberada e um braço claro. Ali. Mesmo a jogada se desenrolando e o gol sendo contra. Sim, mesmo assim. Só valeria se fosse um braço acidental. Aí, como não é do jogador que faz o gol, não tem a imediatez, aí o gol seria validado. Mas no caso, com o braço aberto daquele jeito, aí é um braço de infração mesmo e o gol deveria ser invalidado se tocou no braço. Mas assim, a minha sensação é que sempre quando um time brasileiro vai jogar com um time argentino, na Libertadores ou nas competições sul-americanas, ele tem que andar, sabe, com o celular no bolso? Sabe quando você vai num show ou vai num lugar que você sabe que tem muito e a qualquer momento você pode ser assaltado e você tem que ter muita atenção? Então, a minha sensação de brasileiros contra argentinos é sempre assim. Aliás, não é nem uma sensação, isso é um histórico. Não dá para negar que esse é o histórico da competição. Isso acontecia com o Santos e com o Palmeiras nos anos 60 e 70, aconteceu com o Grêmio nos anos 80, aconteceu com o Baldo Aquino assaltando o Palmeiras em 2000 e 2001, aconteceu com o Amarília assaltando o Corinthians em 2013. Então isso não é alimentar a teoria da conspiração, é apenas contar tudo que já aconteceu. E diante de todos esses casos, para mim o que aconteceu ontem é ainda mais escandaloso. Ainda mais porque nesses casos antigos não tinha o VAR. É o que eu ia falar, exatamente, Bruno. E na minha opinião o que aconteceu ontem, em todos esses lances, é ainda mais grave. Bom, tá aí, cara. Contra fatos não há argumento. A Renata Ruel respondeu tudo na forma da regra, o que é a regra em si. É inacreditável que o árbitro não viu isso aí. Um gol, que era um pênalti do Samuel Lino, outro, aquele pênalti na expulsão do Plata, 2, era para ser 4-0 no mínimo. O Pedro perdeu um gol também, 5. O Samuel Lino pegou um de fora errado, aquele chute mastigado. Se tivesse ocorrido tudo certinho, a gente era para ter saído lá com 3-4-0. Mas houve essa pitada de arbitragem, de consultoria fora das linhas e tudo mais. Cara, é impressionante. E parece que é normal, cara. Acontece, daqui a pouco é esquecido
e ninguém toma nada, nenhuma atitude. E vamos ver o que a Conmebol vai fazer com relação a isso. E o Flamengo tá certo sim. O Zupac fala aí porque não é o time dele aqui de São Paulo. O Flamengo tem que fazer o que tá na lei, o que dá pra fazer. É errado? Não. Então, vamos pra cima. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.